Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Conectado aqui pelo Grupo Tati de Comunicação, TH Mais TV para Ribeirão Preto, canal 22 e 522 da NET Claro. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente pela TV, na internet, no facebook.com/TV Tati Ribeirão ou também pela nossa rádio AM 79. Muito obrigado pela sua audiência, agradecer também aos nossos patrocinadores, o Sim Comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e também a Bálsamo Alimentos de Dumont para todo o mundo. Você pode participar conosco e quiser enviar a sua mensagem para o Facebook do programa, mas lembrando que os nossos programas toda terça e quarta entre 2h30 e 3 da tarde e reprises aos finais de semana, sábado e domingo, meio-dia. Nosso assunto de hoje, inclusão escolar. Qual o cenário atual nas escolas públicas e privadas no Brasil? Estou recebendo aqui com muito prazer o advogado e professor Luiz Scarpino e também a Renata Scarpino, educadora e escritora. Scarpino, prazer em te receber mais uma vez aqui. Obrigado, viu? Grande satisfação, uma alegria estar aqui com você com esse tema tão especial. Obrigado, Renata, pela presença também. Primeira vez? Aqui sim. Aqui sim, sim. Mas é uma honra recebê-los aqui. Quando a gente fala, e aí eu vou começar pela Renata, né? Mas por favor, Scarpino, quiser participar também, é um prazer. Quando a gente fala em inclusão escolar, né, que é o nosso tema, nas escolas públicas e privadas, nós estamos falando de que exatamente para os nossos telespectadores e ouvintes ficarem por dentro do nosso assunto? Nós estamos falando de um cenário, de um sistema educacional, então público e privado, onde ainda a gente encontra muita fragilidade nesse tema da inclusão da pessoa com deficiência ou da pessoa com neurodivergência. Então, o que nós poderíamos dizer hoje sobre esse cenário atual do sistema educacional de um modo geral? É um sistema que conta, e o Luiz pode depois me confirmar, é um sistema que conta já com uma base legislativa. Nós temos leis brasileiras, inclusive, de inclusão, muito funcionais do ponto de vista teórico delas, porque elas prevêem no seu corpo várias demandas, vários requisitos importantes para a gente conseguir incluir uma pessoa com deficiência. Mas e na prática, funciona? Não exatamente. Nem na pública e nem na privada ainda. A gente ainda tem uma carência muito grande de recursos humanos, que são os profissionais capacitados. A gente tem uma carência muito grande da acessibilidade. As barreiras arquitetônicas ainda existem. A dificuldade de se trabalhar um currículo adaptado. Então, na prática, o cenário atual do sistema educacional ainda ele é muito fragilizado. O Luiz pode até dizer um pouco melhor, né? Que no sistema legislativo nós temos leis que amparam a pessoa com deficiência, em teoria. Quais são as grandes dificuldades, Scarpino? Pois é aquilo que a Renata estava a dizer. Nós temos, por exemplo, na Constituição brasileira, que foi incorporou no pacto de um pacto de inclusão, né, um estatuto internacional sobre isso, previu inúmeros mecanismos para que todas as pessoas com e sem deficiência possam ter os mesmos acessos, possam não ter as dificuldades, possam ter um equilíbrio, né, para poder atuar. Então a gente pode pensar em termos de dificuldades desde acessibilidade física, desde dificuldades de como lidar com pessoas neurodivergentes, sejam pessoas que ostentam alguma condição específica com relação a habilidades intelectuais, a questões físicas, seja de fala, seja de audição, seja de visão, mesmo questões comportamentais importantes, temas que antigamente não eram tão tratados, e a lógica que nós tínhamos antigamente era a lógica da exclusão. Nem participava, e depois, de repente, a lógica de você deixar as pessoas em ambientes separados, segregados. Aí, aos pouquinhos, as salas separadas. E hoje em dia a gente fala da inclusão, que é deixar pessoas com e sem deficiência dentro do mesmo espaço. Mas essa é uma evolução social não muito longa. E vocês, só fazer um parênteses aqui, vocês veem isso como importante, né, de participar do dia a dia, essa interação é importante. Vocês têm um caso próximo, né, familiar, é isso? Sim, temos nossa filha, a filha, a Maitê. Isso, a Maitê. Tá. Sim, a gente já falou sobre ela aqui, inclusive, há algum tempo atrás, né? Mas, enfim, a Maitê está participando do dia a dia de demais alunos da escola? Sim, a Maitê está numa escola regular hoje.
Escola regular a gente entende uma escola onde todas as crianças estão, não é uma escola especial para pessoa com deficiência. E sim, a gente acredita não só como pais da Maitê, mas como Renata educadora, como Luiz professor, advogado, a gente acredita que a inclusão é você colocar a pessoa com deficiência ou com qualquer neurodivergência no protagonismo de uma escola regular, como outra qualquer. Não adianta a gente segregar a pessoa com deficiência, continuar na segregação, colocando em salas separadas, em escolas especializadas, porque isso não é inclusão. A inclusão, ela precisa da diversidade. Até entre nós, por exemplo, eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Lógico. O Luiz não é igual a nós. Então, cada um de nós tem a sua individualidade, a sua potencialidade e também as suas deficiências, porque também nós somos pessoas frágeis. Só que nós aqui, juntos, podemos aprender uns com os outros. Aquilo que eu não sei, você pode me ensinar e vice-versa. Então, isso é inclusão de fato. Quer dizer, vocês têm a Maitê, né? A que ponto vocês chegaram para se preocupar com esse momento da educação? Né? O porquê que vocês... Se a Maitê está matriculada o quão vocês se preocupam com os demais? Sim. A Maitê, assim como eu acabei de dizer, ela é uma criança com deficiência e também neurodivergência. Uhum. E ela... O que é um neurodivergente? Desculpa, O neurodivergente é uma pessoa que tem um sistema cerebral, um sistema neural, que opera de uma maneira diferente, não padrão, como a gente pode dizer, não padronizado. Pode até, inclusive, ser essas demandas que a gente tem de TDAH, por exemplo, é um neurodivergente, né? Uma pessoa autista. Então, a Maitê, assim como outras pessoas com as mesmas condições parecidas, nada é o mesmo nunca, né? Mas a Maitê, ela é um ganho muito grande para a sociedade, para a escola onde ela está, porque a Maitê, ela ensina, ela é uma concretude daquilo que a gente tem que ver como é uma diversidade diante de mim, e com aquela diversidade eu vou aprender a incluir, eu vou aprender a ser mais empático, eu vou aprender a ser mais sensível com a necessidade da Maitê. Porque o que nos falta hoje em dia? Essa sensibilidade, muito mais do que o conhecimento técnico. Nos falta a sensibilidade da inclusão. Eu acho que é isso. O quanto né, que ela depende de vocês hoje? A Maitê, para as suas coisas pessoais, ela depende 100% da gente. Ela é uma criança cadeirante, tem 8 anos, é uma criança cadeirante não verbal. Mas quando a gente fala não verbal, também é importante dizer que ela verbaliza de outras formas. Então, ela tem um olhar verbalizado, ela tem uma comunicação alternativa, ela depende 100% de funções do dia a dia, mas ela é uma criança que tem o seu cognitivo, por exemplo, preservado. Ou seja, ela tem uma facilidade em aprender as situações do meio, as situações que acontecem no meio dela. Como é que vocês olham para trás, né? Na minha época, e já faz algum tempo, chamava sala especial. Não sei se na época de vocês também, era uma sala especial que tinham alunos divergentes, enfim. Como é que vocês olham, né, o panorama da Maitê e de tantos outros dentro desse contexto passado, né, que hoje estão englobados, né? A sala era especial, mas quando se reunia estava junto com todos os outros. Eu sinceramente, olhando lá atrás, eu não consigo entender, há 40 e tantos anos atrás, né? Acho que é um contexto de exclusão. Porque nós podemos pensar, por exemplo, que tem aquelas escolas que são especializadas para pessoas com deficiência. Primeiro que você acaba colocando todas as pessoas diferentes. Eu me lembro, parece um filme do X-Men, sabe? Que você tem a escola das pessoas com superpoderes e os humanos sem superpoderes que ficam em lugares separados. Para fazer uma alegoria. Quando você fala em uma sala especial, você entende que as pessoas não podem estar dentro do mesmo ambiente. Você perde essa potencialidade de aprendizado, de que o caminho e o percurso de crescimento pedagógico e outros mais não é linear. Obviamente o ensino ele enfrenta inúmeros desafios para você abordá-lo e compreendê-lo. Existem pessoas que aprendem dentro de um ritmo que nós poderíamos ser um ritmo razoavelmente padrão. Porém, do ponto de vista social, do ponto de vista da convivência, do ponto de vista do relacionamento, das vivências e da socialização, todos nós somos diversos por si só. Então é um momento de grande aprendizado, de sensibilidade, de humanização, você estar dentro do mesmo ambiente, com os mesmos desafios, e aí obviamente os desafios são imensos para aquelas pessoas que não têm o olhar da sensibilização de lidar com o diverso. Mas isso é algo oportuno, é algo... não é que se foi escrito recentemente, mas vem sendo cada vez mais adotado de uma forma contemporânea, nos últimos 10, 15 anos, que
nós falamos verdadeiramente de inclusão e deixamos de falar sobre escolas especiais e muito mais de salas específicas para aquelas pessoas, aspas, em algum momento se falar de forma pejorativa, problemáticas, né? Se via como alguma coisa ruim, quando na verdade o nosso olhar, o olhar é de um dom, de uma diversidade, de alguma coisa que você tem uma oportunidade de aprender com uma pessoa que tem demandas diferenciadas, que tenha uma troca específica para que isso aconteça. E os ganhos são múltiplos, seja para aquela pessoa com deficiência, porque ela está dentro do mesmo ambiente, seja para a pessoa sem deficiência, que acaba a crescer dentro de um ambiente diverso de uma maneira muito mais natural, e isso faz com que ela tenha melhores habilidades para outros fatos da vida, para outras pessoas sem deficiência também. Vocês conseguem ver evolução, portanto, com certeza, no ensino, né? Sim. Não só na Maitê, mas no ensino, de uma forma em geral. Perspectiva, sim. Perspectiva. Sim, é uma perspectiva. Na verdade, assim, a gente tem que lembrar que faz parte dos códigos da existência, até que eu posso dizer assim, que a gente já é uma pessoa excludente. Por que eu falo que os códigos da existência? Porque a gente nasce e a gente começa a ser educado para segregar. Então, a gente segrega por meninos e meninas, segrega por religião, segrega por cor. A gente já começa a aprender desde pequeno a segregar, a separar, a dividir, a não unir. Como pais, como vocês lidam com isso? É difícil, porque a gente está numa né? sociedade, inclusive, que continua segregando, né? É uma sociedade que continua eliminando o outro. E aí, cada vez mais, a gente conversava até sobre isso também no nosso trabalho, que a gente vive numa cultura do egocentrismo. Então, eu sempre parto do pressuposto que eu importo mais que qualquer outra pessoa. Eu preciso ser líder, eu preciso atingir uma cidadania global, onde eu me destaque, onde eu seja uma pessoa que tenha brilhantismo. Então, isso, tudo bem, é importante, correr atrás da carreira é importantíssimo, mas isso não elimina o fato de que o outro é importantíssimo para esse meu crescimento. Então, se a gente operar nessa lógica, não sei se eu posso dizer lógica, mas se a gente operar nessa dinâmica de que o outro é importante para o meu crescimento também, e aí então eu me torno uma pessoa menos egoísta, menos centrada em mim mesmo. Eu acho que o grande problema hoje que a gente se esbarra é esse voltar para si mesmo o tempo inteiro, que elimina sempre o outro nunca é importante. E eu posso falar isso não preciso nem falar de uma pessoa com deficiência ou neurodivergente. Entre nós existe essa segregação, entre nós existe uma competição e não uma cooperação. Então, acho que é a lógica... Não tenha dúvida disso. Né? É a lógica que busca no outro sempre a eliminação, e para que eu seja bem sucedido eu preciso eliminar o outro. E aí isso tudo tem a ver com fatores relacionados à solidariedade, à fraternidade, enfim, a abraçar a coletividade como algo inerente à vida social. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, quando a gente fala de educação inclusiva, é exatamente levar a uma dimensão natural, que é do humano, de conviver com os outros, dentro de uma estrutura que quer fazer com que nós combatamos uns aos outros. Para que eu seja bem-sucedido, o outro tem que ser fracassado. Para que eu tire a melhor nota, o outro tem que tirar a pior nota. Quando, na verdade, a lógica do ser humano, ela consegue se desenvolver do ponto de vista social quando há o cooperativismo, quando há o olhar da solidariedade, quando há o respeito e o dom da fraternidade. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala de estimular esse olhar dentro de toda a estrutura de pais, de educadores, principalmente dos educadores, que são aqueles que às vezes podem replicar coisas belas, mas também preconceitos, também falta de informação, também falta de conhecimento. E exatamente é um pouco disso que nós estamos a pensar. Renata, nesse quesito de formação, né, o que é necessário para se trabalhar com alunos divergentes, enfim, quais são as habilidades, né, que a pessoa, você como educadora, acho que pode dar um norte aí pra gente. Sim. Quais são as grandes dificuldades da formação e de quem já está formado e que não lida bem? Sim, o grande problema, na verdade, é que toda faculdade de licenciatura, né, faculdade de educação, ela já não tem no seu currículo uma formação específica para pessoa com deficiência, para neurodivergência. A gente nós não temos isso. Eu fiz faculdade de educação e eu posso afirmar que a gente não estuda sobre isso. A gente estuda num currículo padrão, a gente estuda num sistema operacional onde tudo flui, tudo é homogêneo, e a vida concreta, a vida real não é essa. Então, parte do pressuposto que nós já não temos uma formação já no nosso início da nossa carreira acadêmica, como educador falando, como educadora. E depois, quando nós nos formamos, quando a gente vai para campo, a gente vai atuar, a gente ali também não tem um incentivo, seja numa escola pública, governamental, a gente tem pouco incentivo, são poucos cursos, poucas ofertas.
Também tem pouco interesse, o educador também. Então vou inverter minha pergunta. O que precisaria? Sim. Né? O que precisaria ter no dia a dia da escola ou no dia a dia da formação do educador? Sim. Dentro das formações, das capacitações que já existem para o professor e para o assistente especializado educacional, que a gente chama, que é aquela pessoa que vai lidar diretamente com a pessoa com deficiência no contexto escolar, dentro da formação, que é muito parecida uma formação com a outra, é sempre assim, legislação, né, Luiz? Legislação para a pessoa com deficiência, é como montar um plano de ensino individualizado, que a gente chama de PEI, é trabalhar PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Tudo isso nos cursos, a gente já consegue aprender de maneira, não digo rasa, é superficial, porque são cursos rápidos. Mas o que eu acho que, na minha visão de educadora, falta numa formação? Essa sensibilidade. A gente precisa lembrar de quem somos, a gente precisa lembrar dessa cultura que segrega e desmistificar isso, desconstruir isso, porque a gente só vai conseguir alcançar a inclusão de fato a partir do momento que a gente entender que a gente precisa ter um olhar sensível, a gente precisa ser um educador sensível, muito mais do que um educador técnico. Mas você concorda que essa educação é inerente de cada um de nós? Com Eu certeza. tenho um jeito, você tem outro, e cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas. O Estado não está devendo alguma coisa? O Estado, eu digo, o governo, de uma forma geral, não está devendo alguma orientação ou instrução determinada para isso? Eu acredito nisso, o Luiz pode dizer. Eu entendo. Essa proximidade, né? Sim. Esse tato, né? Eu lido com um pai acamado, né? Sim. Então nós temos as nossas dificuldades também, com todo respeito, fazendo um paralelo aqui, de profissionais dedicados, né? Que não é fácil, não é fácil. Sim. É bom, graças a Deus a gente está bem atendido, mas é de um para outro mesmo, Sim. né? Não deveria, Luiz, eu estou enganado, que Não. o Estado deveria intervir nesse momento. Eu acho que o Estado ele atua aonde a dor da sociedade aponta de forma mais clamorosa. Então, durante muito tempo, aquilo que nós falávamos, a pessoa acamada, adoentada, ia para um lugar e ficava escondida. A pessoa com deficiência Isso. era eliminada ou vivia à margem, não vivia convivendo dentro dos mesmos espaços. A partir do momento que a gente fala, todos precisam estar no mesmo lugar, não é simplesmente você despejar uma pessoa com deficiência dentro da mesma sala de uma pessoa sem deficiência e deixar o professor ali e falar, vai, se vira, faz numa dinâmica qualquer. Porque cada um tem uma dificuldade. Dentro de uma sala de aula com 30 alunos, por exemplo, de crianças, já é um grande desafio você controlar sem grandes habilitações. Então, de fato, esse olhar para a inclusão, a partir não apenas de deveres que o Estado tem que fazer, rampas, espaços acessíveis, materiais especializados, eventualmente montar algumas atividades, mais do que você fazer aquilo que é instrumental, a mudança ela é comportamental e como a Renata sempre diz, atitudinal, de você gerar nas pessoas um olhar de que, puxa, lá vem aquele aluno diferente. Lá vem aquele problema, é sempre um problema, né? É sempre trazer um problema. E eu acho que assim como a inclusão é um assunto integral, a gente não pode fragmentar. Eu vou incluir e vou fazer rampas de acesso, tá ótimo. Não é isso, tem muito mais que isso. O professor também, nós somos pessoas integrais, eu não posso fragmentar a mim e a você como somos parte de uma coisa, nós somos uma coisa inteira. Então não adianta a gente treinar o professor de forma técnica se a gente não conscientizar o professor e o aluno também, que é importante o contexto inteiro escolar incluir. De quem é a responsabilidade da inclusão na escola? É do professor? Sim. É do professor especializado? Também. É do diretor? Também. Mas é de todo mundo, é do aluno, é do inspetor. Vou aproveitar e vou tirar um pouquinho da sala de aula, vou tirar um pouquinho da escola. Como é que a sociedade, né, tá agindo, na opinião de vocês, essa exclusão com a inclusão, né? Você falou atitudinal, eu nunca tinha ouvido a palavra atitudinal, gostei. Então, estou tentando falar da exclusão na inclusão. Como é que é na sociedade, no dia a dia? A gente tem muito que aprender, a gente tem muito que caminhar, porque a gente ainda, como nós falamos, a gente vive numa sociedade ainda que segrega, que exclui, como eu falei, das códigos da existência. A gente aprende assim, a gente nasce num berço em que a gente vai começando a aprender, é natural, do dia a dia acaba acontecendo essa segregação, natural assim, não quero normalizar não que seja isso. Normal, né? Não quero normalizar isso, mas faz parte dos nossos códigos, a família, os amigos, o contexto faz a gente ser assim. Mas a gente precisa inverter imediatamente essa lógica. Como? A escola é um lugar onde eu vou passar a maior parte do tempo da minha vida. Então eu vou crescer como
pessoa, como ser humano no ambiente escolar. Por que eu tenho que estar ali como um ambiente participativo e democrático? Porque é ali que eu vou aprender a ser ser humano também. É ali que eu vou aprender a ser cidadão. É ali que eu vou aprender que eu sou responsável por mim, mas também por você. Então, ali na escola, logo na educação infantil, a gente precisa incentivar os nossos alunos e professores a uma educação para a sensibilidade. Então, desde de cedo, a gente precisa trazer conscientizações, formações para a equipe inteira da escola, discentes e docentes, para que todos nós possamos ter esse olhar diferenciado. Não vai adiantar a gente se formar tecnicamente no assunto se a gente não tiver um olhar apurado e refinado para isso. Então, a estrutura da sociedade, como eu já havia dito, ela leva a essa cultura excludente e dessa competição. Então, a tendência nossa até de mercado, ela vai gerar esse tipo de comportamento, ela vai gerar esse tipo de ação. Então, nesse momento, a gente está falando quase como um nadar contra a corrente, de você falar, ei, não basta você achar que você cumpre a lei. Por que você está a fazer assim? Quem é o outro do seu lado? Qual que é a sua atitude a partir de uma pessoa que não sabe falar, uma pessoa que não enxerga da mesma maneira que você enxerga? E a partir dali trabalhar as potencialidades e buscar mecanismos da gente poder estar numa condição em que a gente pode se respeitar mais uns aos outros, né? Senão a gente vai para a lógica de que a vida é uma Olimpíada, apenas vencem os mais fortes. 100 metros, sem barreira, é uma loucura. E apenas vencem os mais fortes, aqueles que foram dotados com uma invejável capacidade física, quando na verdade a gente sabe que a humanidade tantas vezes ela é fadada a ser revolucionada por pessoas com deficiência, sejam aquelas pessoas com autismo, pessoas com doenças significativas, enfim. Muito se fala sobre as grandes descobertas da humanidade, da matemática, da física, por exemplo, elas vieram de pessoas com deficiência. Com neurodivergências, Sim, com certeza. Verdade. A gente tem muito que aprender com essa sociedade neurodivergente, tem muito a nos ensinar. Qual que é a maior barreira que vocês veem, que vocês estão escrevendo um livro, é isso? Eu entendi bem? Também. Também, porque também faz parte qual é a grande novidade aí que... além disso, a gente também nós estamos com um projeto, um programa, né, poderia dizer, de práticas educativas para escolas, empresas, para a gente realmente trabalhar não só a formação pontual, mas uma formação continuada para o educador e para a pessoa de empresa, né? E como é que funciona hoje, no dia a dia? A gente traz realmente essa formação pautada em coisas que são essenciais, como legislação e todo o processo que se precisa ter documental e burocrático de uma inclusão para acontecer. Mas esse olhar que nós estamos falando, a gente também traz as capacitações para os educadores, para ser um educador sensível, um educador de pensamento complexo, porque não adianta ter um pensamento simplista para a gente trabalhar. Mas hoje já está na prática, Renata? Vocês já estão atuando com esse trabalho? Já estamos atuando. Sim. Esse trabalho já vem acontecendo de um tempo em consultorias particulares que nós já fazemos, algumas palestras e sensibilizações em escolas. E agora é um próprio programa de formação em que a gente vai levar não só essa dinâmica uma dinâmica conteudística, né, desses elementos importantes, mas também dinâmicas de experimentação, de você, de fato, vestir o sapato do outro e verificar que o sapato do outro é de um número diferente, é de um modelo diverso. Que vai apertar, mas que a gente vai ter que experimentar, né? Então, a ideia é exatamente essa formação que agora está expandindo não apenas em palestras, em consultorias que nós já fazemos com relação a pessoas com deficiência que precisam ser integradas em escolas, tá, muito a partir também, não só da nossa experiência, né, mas a Renata tem experiência nisso, atuou também na Itália, acompanhando a nossa filha e tendo uma experimentação também da realidade em outro país, e também no seu tempo de professora, de educadora. Uma passagem pela Itália, sim. Você acabou se formando lá, é isso? Nós ficamos um ano lá. Um ano? Sim. Fizemos uma experiência de estudo por um ano. E aí eu tive a oportunidade de estar na escola pública, local, e de ser uma assistente especializada educacional ali, da Maitê. E aí realmente também me deparei com aquele cenário da Itália. Não é muito diferente do Brasil também, tem suas fragilidades, suas carências, suas dificuldades. O problema também, que é o que eu vejo nos dois países, que eu vi bastante, a questão burocrática é uma questão muito que pega muito, né, para a família, para a escola.
como conseguir um auxiliar, então tem toda uma burocracia também para isso, também é uma coisa que se dificulta muito o caminho. Bom, se as escolas, né, estão acompanhando a gente, vai ficar salvo esse programa e vocês podem replicar também, quiserem contato com vocês, como é que faz? Contato com você? Você já tem um site, alguma coisa assim? Tem o Instagram, @inclua mais. Inclua mais. Mais o maisinho ou mais... É o mais extenso. Mais extenso. Inclua mais, isso. Uhum. E além dos nossos perfis pessoais, Renata Scarpino, Luiz Scarpino. Tá bom. Então ali vai ter algumas dicas, a gente grava alguns conteúdos, vai compartilhar também essa entrevista, Pode enfim, compartilhar, fica à vontade. E um pouquinho também da... Estou à disposição aqui para a gente crescer mais essa conversa. Depois a isso. gente vai falar sobre crescer mais essa conversa. Já volto aqui com vocês, eu preciso dar um recadinho rapidinho, estamos quase no finalzinho do programa, passa muito rápido, mas eu preciso colocar 4 eventos dos 5 Comerciários, que é o nosso patrocinador. O Carnaval da Melhor Idade, que acontece amanhã é quinta, né? Nós estamos com o programa na quarta-feira. Amanhã, Carnaval da Melhor Idade, caravanas de toda a região vão participar de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. Mais informações 39956868. Tem também o Carnafest, Carnaval Fest, dias 2 e 4 de março. Também no Clube dos Comerciários, na Êxito Luquiário, número 500, no Parque São Sebastião, o concurso de fantasia dos 5 comerciários, né? As inscrições ainda estão abertas pelo 39956868 e também vem aí no dia 7 de março, que a gente vai falar com mais profundidade na semana que vem com a Regina, a presidente do sindicato, sobre o Março Mulher que vem aí, que vai acontecer aqui no centro da cidade, na Tamandaré 163, na sede do Sindicato dos Comerciários. Quero agradecer a presença de ambos, estou à disposição, e a presença também do Luca, que é quem vai encerrar o programa comigo hoje. Você tá bem? Tudo bem? Tudo bom, Luca? Beleza? Aqui pro rádio fica ótimo, você fala assim, sim, então. Fala assim, tá bem? Tá joia? Então tá bom. O Luca que é um dos, né, vocês tem três filhos, São 3 né? filhos, é. Obrigado imensamente, obrigado, viu, Luca, pela presença, e a próxima entrevista é contigo. Falou? Scarpino, obrigado, querido. Muito obrigado, Nós que agradecemos. Obrigado, Obrigada pela Renata. oportunidade. Até a próxima. Até. E para você também, até a próxima oportunidade, próximo programa Conectado. Até mais. Atenção!